Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse espaço da educação financeira, sempre aberto a você, a seus familiares, às pessoas que realmente fazem a diferença, que são vocês, certamente. Estou aqui hoje, nada menos, nada mais, com um grande amigo mesmo, de muitos anos, né? Nós não temos tanta idade assim, mas esse senhor, que na verdade para mim é um menino, Ernesto Habercorn, o homem que trouxe a tecnologia, o RP, tão falado, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também, mas é uma honra muito grande estar aqui com você, Ernesto. Sempre quis trazer você aqui nesse espaço da educação financeira. Você é um professor, é um educador, é um empreendedor de altíssimo calibre, um homem realmente muito humano, é pai, é avô, enfim, gente, muitas qualificações para um ser humano muito simples, humilde, e eu posso afirmar isso, sempre foi uma pessoa muito aberta para todos. Então, seja muito bem-vindo, você está aqui nesse nosso espaço da educação financeira, que tenho certeza que será muito válido para todos vocês que estão aqui assistindo, e eu quero aqui que vocês já façam aí as suas divulgações, que estejam sempre aí apoiando esse cidadão tão importante que a sociedade aí foi moldando e hoje é um grande ícone do universo da tecnologia, do desenvolvimento de soluções diversas com relação à área tecnológica. Ernesto, se apresenta aqui, quem é você? Eu falei um pouco aqui, que eu falei um pouquinho só, mas quem é Ernesto Habercorn? Reinaldo, é um prazer enorme estar aqui com você, uma pessoa também que eu admiro muito, e principalmente porque você mexe com uma coisa que eu sou muito apegado, que é dinheiro, né? É economia, e sempre quando eu leio os seus livros, eu fico pensando, puxa, eu nunca imaginei que fosse possível escrever tanto sobre essa questão. Porque eu também sou assim, muquirana, economizo, não gasto dinheiro à toa, e seus livros sempre foram uma lição para mim. E o RP basicamente mexe com isso. Quer dizer, um RP nada mais é do que um sistema que visa fazer o melhor resultado para a empresa, através de economia na fábrica, no escritório, na contabilidade, nas vendas, enfim, todo esse processo muito complexo de crescimento de uma empresa. Você falou processo, né? Existe RP sem processo? Não. O RP... É muito importante isso. Eu acho que você pode falar para aquela câmera, porque as pessoas acham que um RP vai resolver todos os problemas, né? Mas o que vem antes do RP? O RP, ele é todo o processo administrativo de uma empresa. Ele abrange tudo, né? Faturamento, compras, contabilidade, estoque, produção e agora também CRM, toda essa parte de vendas, de marketing. Então, é a automação de todo esse processo. E aí é preciso que os programas cada vez mais evoluam, atendam às necessidades, ainda mais com a nossa complexa tributação, que ia ser reformada, até agora não foi, mas acho que um dia vai ser. Ernesto, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Ernesto é um dos fundadores da TOTVS, ou seja, uma das maiores empresas, no Brasil a maior empresa de desenvolvedora de soluções tecnológicas, mas tem uma história muito bacana que eu queria que você falasse em poucos minutos. Você veio da sua vida, da sua jornada como trabalhador, seletista e tal. Fala um pouquinho dessa era sua. Você faz aniversário em outubro, que eu sei, né? Tem aí uma idade, um menino ainda, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre a sua trajetória. É muito importante fincar o pé, né, nessa história, porque às vezes as pessoas falam assim, não, esse cara tem sorte, tá tudo certo, o sol brilhou para ele. Não é bem assim, porque todas as pessoas de grande notoriedade, de grande êxito na sua vida pessoal, profissional, têm uma história a contar. Fala para nós aqui, pode falar para aquela câmera lá. Essa história começou, na verdade, que eu fui fazer curso de administração de empresas, na GV, na Getúlio Vargas. Foi a terceira turma, foi logo no comecinho, na década de 60, ainda era na Martins Fontes. Então quem estudou na GV sabe que foi bem antes desse prédio que tem lá na 9 de julho. Bom, aí você estuda administração de empresas. Eu vou falar uma frase aqui, não é falando mal
disso, mas quando o diretor foi nos perguntar no último ano o que a gente tinha achado do curso, porque era um curso novo, administração de empresas e tal, eu respondi assim: eu achei o cúmulo do óbvio e do bom senso acochambradamente embromado. Foi exatamente isso que eu respondi. Porque administrar é uma coisa meio... não é uma ciência exata, né? É você vender bem, é você produzir bem, é você controlar bem, comprar bem. É todo um processo. E aí, formado, eu fui trabalhar na DECA, né? Essa fábrica de artefatos de banheiro. E ali eu calculava o custo de cada item que eles tinham, né? Da torneira, do funil. Até que um dia o diretor chegou e falou assim: puxa, que folha complexa aí que você está calculando, tudo à mão. Vem comigo, nós vamos até a IBM, que é onde a DECA emite as suas notas fiscais. Naquela época tinha pouquíssimos computadores aqui no Brasil. Fomos lá e eu vi aquela máquina, né, cheia de cartões perfurados, na época era um 1401, cuspindo aquelas notas fiscais numa velocidade incrível, fazendo todos os cálculos. Eu falei: como é que funciona isso? Ele falou: é fácil, é um programa que comanda o computador, é um conjunto de instruções que fazem todos esses cálculos. No dia seguinte eu me inscrevi num curso de programação na Systems, na Mina Paulista, e comecei a estudar Assembler, a primeira linguagem, de baixo nível. Até hoje eu acordo de madrugada para fazer uns programinhas, programinha de computador. Você programa? Eu programo até hoje. Programa há 60 anos. Eu comecei com Assembler, passei por uma época no COBOL, depois fui para o DBase, depois fui para o Clipper, agora estou com JavaScript, que é um horror de linguagem, PHP. Escrevi vários livros sobre programador. Eu conheço aí o COBOL porque eu sou pós-graduado em análise de sistemas. Você não sabia disso? Olha aí. Então, todo mundo tem um jeito aí de dar uma beliscadinha no universo da tecnologia. Então você teve essa trajetória. Aí depois disso, logicamente, você estudou. E o que aconteceu depois disso? Aí eu fui procurar emprego de programador. Eu trabalhei tem um ditado de programador aí, como é que é esse ditado? O que fala do programador? Você falou que... O programador... Fala para aquela câmera lá para cá. A raça humana se divide em duas: os programadores e o resto. Realmente. Eu falei no bastidor, eu falei: não, você vai falar isso aqui no vídeo para a gente poder deixar isso gravado, né? Frase sua aqui. Exato. Mas assim, você foi procurar trabalho na área de desenvolvimento. De desenvolvimento, exatamente. Trabalhei na Bull, que é uma empresa forte de computadores. Fiquei um tempo na França, 6 meses fazendo estágio lá. Aí depois da Bull eu fui para a Siemens, que é uma empresa que é mais da área de telefonia e tal, mas ela resolveu entrar também na área de computadores. E a Siemens começou a vender computadores aqui no Brasil. Então eu trabalhei lá também de programador e o diretor alemão me pediu para desenvolver um sistema para pelo menos eles poderem mostrar o computador, porque eles fabricavam o computador, né, até com tecnologia RCA, mas eles não tinham um sistema para mostrar. E aí eu comecei a escrever um sistema administrativo, né, faturamento, emissão de nota, cobrança, tal. Comecei a desenvolver em Assembler. Aí fui desenvolvendo até que um dia eu chego na empresa, eu tinha ido num cliente, a Siemens resolveu fechar o segmento de computação. Dizem que a IBM chegou para a Siemens e falou: ou vocês saem da área de computação, ou nós entramos na área de telefonia. Uau. Coisa de cachorro grande. Mas aí, hoje é tudo a mesma coisa, né? O celular é computador e telefone. Ela encerrou as atividades de um dia para o outro. Veio um telex, um telegrama da Alemanha: vamos encerrar as atividades no Brasil todo, no mundo todo. E eu estava com o sistema já relativamente desenvolvido, já fazia bastante coisa. Cheguei para o diretor e falei: escuta, o alemão lá, seu Koch. Falei: posso usar esse sistema aqui? Eu vou implantar em algumas empresas de amigos meus. E ele respondeu assim, ironicamente: se um dia funcionar, pode. Que dava probleminhas, né? Mas olha, a partir daquele dia, eu comecei a implantar na Penedo, na Prefer, na Rio Negro, que eram tudo empresas que eu conhecia o dono, o diretor, o amigo e tal. E começou. E aí nasceu a empresa SIGA, né? Inclusive o primeiro nome que eu dei foi Sistema Integrado de Gestão Automática.
Só que até um cara fala assim, nossa, mas ele concorre com esses remédios, né, de gestão automática. Aí eu mudei para de gerência automática. Nascia a SIGA. A SIGA nasceu exatamente em 1974. Depois eu consegui colocar um computador num dos clientes meu, na GEL. Aí ela cresceu assim exponencialmente, porque nós estávamos na época de reserva de mercado, então tinha poucos computadores no Brasil. E foi crescendo. Aí teve o lance do Laércio, né? Então um dos meus colaboradores... Laércio, o sobrenome dele? Cosentino. Laércio Cosentino. Super conhecido. Que é o CEO, que foi quem realmente, do ponto de vista empresarial, levantou a SIGA. Mas ele foi... Como é que ele entrou lá na SIGA? Ele começou porque o pai dele, o José Maria Cosentino, um cara super legal, faleceu há pouco tempo, chegou para mim e falou, eu tenho um filho que está estudando engenharia e ele quer entrar nesse negócio de computação. Enfim, vamos dar um estágio para ele? Eu falei, tudo bem, de graça, pode mandar. E ele começou a trabalhar comigo, com 16 anos. E é uma pessoa fora da linha, fora de série. Porque ele começou a trabalhar, programou também um pouco, foi crescendo. E quando entrou a década de 80, houve a grande mudança. Começaram a surgir os microcomputadores no lugar dos mainframes. E aí a coisa foi evoluindo, chegou em 83, a gente começou a migrar o sistema para micro. O Laércio me convidou para um almoço, que está descrito aí no Dicas de Como Chegar Lá, e falou, eu quero ser seu sócio. Ofereci 10%, como qualquer um oferece. Mas no final do almoço já estava no 50-50. Ele vendeu bem a ideia, né? Vendeu bem a ideia. Cheguei em casa, falei para minha mulher, o Laércio vai ser meu sócio. Com quanto? 50-50. Vai lá e desfaz esse negócio. Eu fui, mas não desfiz. É injusto isso aí. Porque a empresa está indo bem. Mas foi aí que nasceu a MicroSIGA, em 83. Quer dizer que MicroSIGA veio do SIGA, da SIGA. MicroSIGA. Exatamente, esse nome, de microcomputador. Sim. Aí também eu comecei a programar. Também é uma história interessante. Eu fui para os Estados Unidos, num evento lá, um tipo de congresso, né? Para escolher que linguagem que a gente ia usar na microinformática. E voltei decidido a escrever em C, que era a linguagem básica que todo mundo usava e que usa até hoje. Só que é uma linguagem de baixo nível e tal. E no avião tinha um rapaz com um manual do DBase. E aí conversa vai, conversa vem. Acabei fazendo um curso com ele e comecei a escrever em DBase, o novo sistema, sim, que substituiu o sistema que estava no mainframe. Aí veio depois o Clipper, que é compilado, Clipper Summer, Clipper versão 5 e tal. Aí, que é hoje o ADVPL, porque o Clipper foi evoluindo, mas ele tinha umas restrições. Por exemplo, ele não roda cliente-servidor, ele não rodava SQL, e ele nem rodava Windows, no Windows. Então, nós tivemos que reescrever uma linguagem de programação. Até foi aí uma equipe coordenada lá pelo... Foi na década de 90. Foi a partir de 1995 a gente começou a desenvolver o ADVPL, Advanced Proteus Language. Mudamos o nome do sistema para Proteus, que até hoje é o sistema da TOTUS. Aí já tinha uma equipe grande e tudo. Foi desenvolvido o ADVPL, a única linguagem brasileira, genuína e super usada, porque a TOTUS até hoje usa o ADVPL. E tudo isso foi crescendo. Em 90 nós recebemos um aporte da Advent. E hoje eu vejo, pessoal, também é uma recomendação aí. Esse negócio de investimento é legal, tem até um livro chamado Blitzscaling que explica detalhadamente. Cuidado, esse pessoal entra com um monte de dinheiro, gasta-se, e quantas empresas você lê hoje no jornal que receberam investimentos fabulosos e que agora estão demitindo, estão quase quebrando, porque é muito dinheiro, é crescimento muito rápido. Nós fizemos tudo devagar. O investimento na TOTUS pela Advent foi 30 milhões de reais. Mesmo naquela época, não era assim, uma montanha de dinheiro. Mas permitiu que a TOTUS realmente começasse a crescer. Então. Aí outro lance interessante foi essa questão da chegada das multinacionais, né, da SAP, da Boros e outras empresas. Aí teve um momento importante, né, porque as internacionais aí, poderosas, né, Oracle, SP e tal,
elas vieram para o Brasil, vão assumir o mercado brasileiro. Exato. E aí a Microsiga, ainda era Microsiga, e olhando esse mercado, o que ela fez? Como é que ela se calçou? Qual foi a estratégia, né? Bom, a primeira coisa interessante foi o seguinte, no stand da Penasoft, a gente expunha lá, né? A Microsiga estava lá e a SAP já estava lá também. Eu sou filho de alemão, então falo alemão, de repente vem um diretor lá, tal, eu sou diretor da SAP, quer dizer, em alemão, porque ele não falava nada de português e começou a conversar comigo em alemão. Eu batendo papo, aí ele falou assim, Ernesto, em alemão, não se preocupe, nós só vamos ficar com as 500 maiores empresas do Brasil. Aí eu falei para ele assim, tá bom, a gente fica com as outras 5 milhões de empresas que tem aqui. E aí, realmente, foi uma estratégia muito interessante. Eu era da CESP, então eu tinha alguma ligação com as outras empresas, mas aí realmente teve um trabalho muito forte do Laércio de conversar. A CESP era o quê? A CESP é a Associação das Empresas de Processamento de Dados, uma das associações, que infelizmente nesse país aqui acontece cada coisa. Nós temos mais ou menos umas 6, 7 associações da área de tecnologia. Cada um inventa uma nova. Isso é ruim, porque elas perdem força. Né? Cada uma vai dividindo, uma é especializada nesse tipo de tecnologia e tal. E aí você trabalhando lá, Microsiga chegando num momento muito complicado ali, porque Exato. Olha, essas grandes vêm para cima da gente e aí, fazer o quê? Fazer o quê? Aí foi iniciada uma conversa com os outros players que tinham, brasileiros, né? RM, DataSul, Logocenter, foi se conversando, né? Concorrentes, mas é um exemplo interessante. E todas estavam nessas feiras, né? Todas estavam nessas feiras. Estava lá também, né? Também, lógico. Só que eram nacionais, né? Ou seja, as internacionais querendo abarcar esse mercado ia levar todo mundo para uma situação mais complexa. Como em todos os demais países do mundo. O Brasil é o único país do mundo onde uma empresa nacional, que no caso é a TOTVS, é realmente o maior fornecedor de ERP. Nos outros países tudo são SAP normalmente, ou Oracle, ou outra empresa. Tem outras grandes. E qual também, foi a estratégia? Qual foi o pulo do gato aí então, nesse... A estratégia aí foi comandada pelo Laércio, que realmente chegou um momento que eu falei, Laércio, você é o presidente, você toca a empresa do ponto de vista estratégico, do ponto de vista administrativo, eu fico com a programação. A técnica é minha. Técnica é minha. E ele começou a conversar com RM, com Logocenter, e foi indo no sentido de juntar, de fazer uma empresa única, maior, para concorrer com essas empresas estrangeiras. E aí nasceu a TOTVS. Então, na verdade, quem comprou todas elas foi a TOTVS. Na verdade, nasceu uma holding aqui, holding, chamava TOTVS, né? Exato. E abarcou todas elas com ações. E até hoje a TOTVS tem o sistema da RM, tem o sistema da DataSul, e os clientes que usam esse sistema, a maior parte se manteve, né? Porque mudar de ERP é complicado. Aí tem uma informação importante, né? Quer dizer, mesmo ela está aqui como TOTVS, sendo uma marca hoje conhecida, foi para IPO, né? TOTVS, né? E ela manteve as marcas, porque RM, DataSul, quer dizer, toda essa estrutura foi mantendo o nome, porém com administração única. Aí, nesse processo. E não só isso, né? Porque hoje a TOTVS, acho que já está mais ou menos com umas 30 empresas, né? Agora, por exemplo, comprou a RD Station também. Elas ficam bem, assim, independentes, mesmo porque software é uma coisa que é um corpo único, desenvolvido numa determinada tecnologia, numa determinada linguagem, e funciona independentemente. Então tem cliente que ainda hoje tem o sistema da DataSul, da RM, da Logocenter me parece que não tem mais nenhum agora. A sua pessoa, agora o seu ser, né? O ser Ernesto. Uma vez que uma organização vai para o IPO, cria-se os conselhos, né? Você foi para o conselho, provavelmente, ou não? Isso. Ou você ficou na ponta, não? Eu fui para o conselho de tecnologia. O Ernesto, sim, ele ficou como CEO. O Laércio, sim. Até hoje o Laércio é o presidente do conselho. Tá. Da TOTVS. E aí você foi para o conselho. Eu fui para o conselho. E aí, como é que foi essa sua trajetória no conselho? Ir para o conselho é uma coisa horrível. Horrível. Você não pode
ir na empresa todos os dias. Não pode ir lá interferir em alguma coisa, porque ela ganha uma gestão, né? Profissional. Uma diretoria. E aí eu falei, mas ficar em casa também não vou ficar. Mesmo porque minha mulher já estava me expulsando. E olha, eu acho assim, esse negócio de aposentadoria não é comigo. Deixa eu fazer uma pergunta, eu nunca perguntei isso para você. A sua esposa, a sua mulher, ela é empreendedora também ou ela não era empreendedora nesse meio? Não, eu estou casado 2 vezes, as 2 foram empreendedoras. A Rosa teve o Amor aos Pedaços. Então ela ficou muito tempo com o Amor aos Pedaços, que é uma doceria. E a Elaine tem um salão de beleza. Então as 2 sempre foram trabalhadoras. Você pôs todo mundo para trabalhar, né? Você gosta dessa coisa, não sei se foi influência minha. Acho que foi, né? Então, eu acho que é que eu sou tão muquirana que elas falam assim, se eu depender do dinheiro dele, eu não vou sobreviver. Não vai dar certo, né? Deixa eu ter o meu dinheiro mesmo. Tá certo a vocês. Bom, aí você, como conselheiro, foi tolhido, né? Praticamente a exercer uma função técnica que você sempre gostava, né? Programar, estar junto com o corpo técnico. E aí? Eu acho assim que meu pai uma vez me ensinou uma coisa bem interessante, ele era fotógrafo. Até agora no Dia dos Pais eu fiz uma recomendação, não obrigue seu filho a fazer o que você faz, porque ele pode gostar de outras coisas. E realmente meu pai me obrigou, mas eu só trabalhei 4 anos com ele, a ser fotógrafo. Sim. Mas aí depois eu virei programador. E aí, programar tem uma coisa legal, que a cada vez que você vê na tela aquilo que você estava há 2 dias tentando fazer funcionar, é uma satisfação imensa. Então é uma profissão muito legal, porque você pode programar de noite, de madrugada, fim de semana, né? Você está sempre pensando. É quase um hobby, né? Porque um hobby. Não é nem trabalho mais. Não, é um hobby. Não é quase um hobby, é um hobby. É um hobby. É um porque quando você transforma aquilo que você ama, como seu pai, fotógrafo, Exato. Amava ser fotógrafo, por isso que ele queria que você fosse também, porque para ele dava muito prazer. Para você também, programar sempre deu muito prazer. E aí, bom, como conselheiro, não dá. Não dá. Né? Porque o conselho dele... Né? E meu pai também falou exatamente isso. Você tem que arrumar alguma coisa para fazer que te dê prazeres frequentes. Então, por exemplo, no caso dele, fotografia, toda vez que ele via a fotografia sair bem, ele falava, ó, estou feliz. É uma satisfação. Então você tem uma satisfação frequentemente. E na programação, toda vez que você vê explodir na tela aquilo que você ficou 2 dias tentando fazer funcionar, é uma alegria incrível. O que você fez nesse momento? Aí eu falei, olha, eu vou desenvolver um sistema. E aí também teve um negócio curioso que foi o seguinte, eu falei o seguinte, só que eu vou desenvolver um sistema na nuvem. Quer dizer, já nessa nova tecnologia. Qual a data? Em 2006, que foi quando estava começando a surgir essa questão de sistema na nuvem. Quer dizer, o que é um sistema na nuvem? É um sistema que roda no navegador. Quer dizer, na máquina que você vai escrever, não tem nada. Tem só o contato com a internet, com o Google, por exemplo. Então você se comunica com o Google vai pegar esse comando que você deu e vai te jogar num data center. Por isso que a gente fala que é na nuvem. Está num lugar que eu nem sei onde é que está. Está nesses data centers da Amazon, da Google, da IBM, da Microsoft. E aí o computador pode ser qualquer um. Você vai num hotel, você precisa resolver lá um problema, fazer uma consulta, você entra no computador, entra no navegador, chama e ele vai no servidor e faz todo o processamento e joga na tela o resultado. Até então a TOTS não tinha esse sistema. Não tinha, e na época alguns sites estavam sendo desenvolvidos nessa tecnologia, na nuvem. E quando eu falei que eu ia fazer um sistema na nuvem, falaram assim, faz aí, mas isso aí não vai funcionar. Mas o meu objetivo também era atender um projeto que eu tinha de ensinar alunos nas faculdades a usar um ERP, que na época se chamava TOTOS da Educação e hoje é esse aqui, o ERP em sala de aula, que é um exercício que nós fornecemos aos alunos para eles realmente fazer o exercício usando um ERP. E foi aí que nasceu o ERP Flex. Quer dizer, o ERP Flex nasceu para exatamente 2007. 2007. Nasceu o ERP Flex. Exatamente. E aí, até 2013, 2014, eu só programava, estava fazendo o sistema para os alunos da faculdade, não vendia ainda. Foi em 2010, assim, que a gente começou a vender o ERP Flex
um software para empresas. Eu sei porque eu sou Você é um DSOP, eu fui um dos primeiros clientes. Exatamente. Né? Eu lembro que você estava começando a falar, você não acredita em mim? Eu falei, acredito. Se você construiu um império junto com a Laércio e toda a sua gestão, certamente eu acredito. Foi quando ele falou, então vamos colocar aqui na DSOP, nosso RP Flex. E até hoje está. Tá. Né? Teve um percalço, né, que a gente começou a desenvolvendo então em PHP. Você não acha importante isso, falar, as pessoas acreditarem na gente, né? Porque você veio falar com uma tranquilidade, uma humildade, eu falei assim, vamos, né? Porque eu também estava começando a própria DSOP na época. Exatamente. Né? Então, vamos abraçar essa casa aqui, vamos fazer junto. Desenvolveu muitas coisas que nós precisávamos, né? Lembra disso? Né? Porque um RP, todo dia, alguém precisa de uma nova funcionalidade. Então, é um processo realmente de evolução. E toda evolução tem problemas. E aí você continuou fazendo aquilo que você gostava. Continuou desenvolvendo e tal, paralelamente. É um acionista da TOTVS hoje sempre, né? Sempre, está muito feliz por isso. Mas começou a capitanear aí essa linha de frente da RP Flex. Exatamente. E outros projetos. Eu sei, o empreendedor, o Ernesto tem mais coisas. Ele é um empreendedor extremamente aguçado a exercitar-se, né? Ele não fica parado. Se esse homem ficar parado, não vai dar certo, né? É isso, não? Olha, aí é assim, né? A gente tem que reconhecer que um IPO é um negócio fantástico, né? Porque realmente você tem uma liberdade financeira. E aí eu comecei a pensar realmente em outras coisas. Eu vou trocar essa palavra por independência. Independência. A liberdade você sempre teve, né? Aqui eu estou com um especialista em dinheiro, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro tem que ser economizado. E eu sou descendente, quer dizer, meus pais eram judeus, depois se converteram, mas enfim. Essa arte de economizar, e aqui agora eu vou fazer uma homenagem a você, Reinaldo, porque quando eu vi a primeira vez o Reinaldo falar de curso de economia, de educação, dinheiro, não é um curso de educação mesmo. De como economizar, como não gastar à toa. E eu sou assim mesmo, pô. Minha mulher fala assim, Ernesto, compra uma camisa nova. Eu falo, pra quê? Olha, tá servindo, não tá legal, tá meio esgarnecida aqui, caiu um botão. Eu sou assim. E dinheiro, pessoal, bom, mas aí eu tô com um professor aqui, Reinaldo. Aí eu ensinei um pouco ele sobre sonhos, tá, gente? Porque só dinheiro não vai levar a nada, mas o sonho de continuar servindo, né? Exato. Aí ele foi buscar a forma de servir, né? Com o trabalho. Então, peraí, tem sonhos nisso? Claro que sim, porque são propósitos, né? Quando você vai para um RP, né, sala de aula, você está educando nas faculdades, diversas faculdades. Alguém paga para você alguma coisa disso? As escolas deveriam pagar, quase nenhuma paga, algumas pagam. Mas é assim, eu acho que o RP, ele complementa, né, esse trabalho que você faz, né? Porque você cuida dessa questão do dinheiro. Como a gente deve gastar, como a gente deve economizar, não deve ser muito pão duro como eu, por exemplo, né? Eu lembro que ele esteve na minha sala de aula, gente. Eu tive o privilégio de ter esse homem na sala de aula. Exato. Eu falei, Ernesto, hoje você vem aqui desarticular um pouco esse negócio de dinheiro e ser mais flexível. Até a mulher dele agradeceu, me ligou e falou assim, obrigado, você está deixando ele mais humano, menos dinheiro, mais humano. Porque a educação financeira, efetivamente, todos aqui que acompanham esse espaço, né, da educação, sabe que é um equilíbrio, né, entre o ser e o ter. Porque hoje não, há muitos anos você é independente financeiramente, mas efetivamente eu sei que na própria RP Flex, nesse projeto, ele colocou o dinheiro, ele nunca quis tirar, ele sempre fez a empresa andar sem a necessidade dele tirar o recurso. O que é muito legal, porque emprega pessoas, tem uma visibilidade bacana, quer dizer, amplia projetos como esse. Tem um outro projeto também, que é aqui, ó, Netas Game. Essa é a parte de saúde, né? Então, olha só, ele foi buscar atividades profissionais, mas ligando diretamente à saúde. Exato. Explica um pouco sobre isso também, que eu acho que é importante pegar esse gancho aqui. Então, isso aqui até tem uma história assim, tá vendo aqui as minhas pernas? Eu tenho, a perna esquerda eu tive início de paralisia infantil, né? Uma perna bem menos desenvolvida e tal. Aí minha mãe, quando eu tinha uns 6, 7 anos, me levava num médico, eu fazia massagem e tal. O médico uma hora falou assim, Ernesto, você precisa fazer muito esporte.
Eu então, desde os 7 anos, comecei a fazer natação, depois vôlei. Eu joguei de tudo mal, mas fiz um monte de esporte. Praticou no clube, né? Ia todo dia, fazia ginástica. E eu acho que também é um esporte para manutenção da juventude, é fantástico, para amizade. Esporte eu amo fazer esporte. E aí, com o IPO, eu comecei a realizar meus desejos, né? Porque aí o dinheiro facilitou. Compramos uma fazenda, fizemos um hotel, e aí eu falei, olha, esse hotel vai ser focado em esportes. Então ele tem um baita de um poliesportivo, ele tem quadras de futebol, de vôlei, de beach tênis agora, tem um lago para fazer... É lindo lá, gente, é lindo. Fazer canoagem. Enfim, é um hobby que, na verdade, também a sua filha hoje que administra. Isso, né? O hotel então, ela administra. Também, tá legal. Quer dizer, está colocando todo mundo nesse movimento, né? Um movimento importante. Você escreveu vários livros. Também, mas deixa eu só terminar essa história aqui. Da Netas Game. Netas Game. Netas Game. Que é assim, pessoal, mesmo você sendo um amador, é gostoso você participar de competições. E é isso que é difícil, né? Se você não é um craque, seja no futebol, vôlei, basquete, qualquer esporte, você não consegue chegar e jogar para uma plateia e ter aquela emoção da torcida, né? Então, eu falei, vou criar um negócio que seja assim para amadores. O Netas Game é um fim de semana onde você pratica 8 esportes. Que legal. Praticamente obrigatório, né? Você joga futebol, vôlei, basquete, beach tênis, caiaque, corrida de caiaque, tem aqui na foto. Eu vi aqui. Natação e corrida de bike e corrida a pé. Então são esportes tradicionais, quer dizer, todo mundo joga mais ou menos, muita gente joga mal para burro, mas vai lá e fala, nossa, joguei, super legal. Então o Netas Game é um fim de semana onde as pessoas vão praticar esportes. Muito legal. Aí, eu vou deixar esses endereços aqui para as pessoas conhecerem também. Você gosta de escrever? Gosto, como você. Olha, tá aqui, ó. Você tem acho que 10 vezes mais livro que eu. Mas o importante é o conteúdo. Nossa. O que você tem é muito importante. Dicas de como chegar lá. Tá aqui, ó. Pode pegar na sua mão aqui. E você traz aí... A história da TOTUS. Como é que chega lá? Tem uma fórmula? Tem alguns mandamentos aí? Como é que... Eu sei que você tem aí os seus... Lógico, tem os 10 princípios aqui que você defende. Você pode até citá-los, está aqui no livro. Então, aqui... Muito legal essa obra. Né? Muito legal. Assim, né? Eu sou católico, tenho os 10 mandamentos da Igreja Católica, que são muito válidos, tal, mas eu falei, eles não estão mais tão atualizados com a vida que a gente leva hoje e tal. Aí eu criei os 10 princípios do Fale aqui, fale para aquela câmera, quais são, para a gente poder ir para... Olha, vamos dizer assim, executando, realizando, vivenciando os 10 princípios, eu garanto que você vai ser uma pessoa feliz e bem-sucedida. Legal. Atividade todos os dias, qualquer atividade, andar a pé, nadar, jogar, qualquer coisa. Você tem que mexer no esqueleto. 78 anos, modéstia à parte, jogo de tudo, graças ao esporte. A alimentação equilibrada e orgânica, fundamental, né? Porque tem tanta porcaria aí que a gente come, então, para manter um corpinho, dormir o suficiente para sentir-se descansado. É tudo da palavra netas. Netas significa natureza, educação, trabalho, amor e saúde. É um acrônimo. Bonito. Trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Tem prazer maior? Não tem. As pessoas falam assim que a gente trabalha, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? A gente se diverte, né? Porque você sempre se divertiu, porque você sempre fez o que você amou fazer, né? E a pessoa que na juventude já acha um trabalho em que ela realmente gosta, sente prazer, e se não sentir, pessoal, muda. Não tem problema você no meio, sei lá, de repente... Eu, por exemplo, mudei. Meu pai falou, você tem que ser fotógrafo, você tem que ser fotógrafo. Agora, no Dia dos Pais, eu também falei assim. Eu fui contador, empresa contábil, mudei para a área de educação. Né? E é uma coisa assim, de repente você achou um negócio. Então, faça do trabalho um lazer, um prazer. Ler e estudar, estar sempre bem informado. E hoje em dia, você tem livros aí aos montes, eu também tenho, mas hoje eu não assisto mais TV. Eu chego em casa, eu ligo o YouTube.
O YouTube é a coisa mais fantástica. Tem cada pessoa lá, eu não vou citar todos aqui. Você está no YouTube, né? Você tem um projeto eu sou um Como é que chama o projeto seu? Olha, YouTuber, gente. No YouTube eu tenho o Ernesto Responde, que é um toda quinta-feira você está lá. Toda quinta-feira eu lanço um novo vídeo. E não está fácil gente, bolar. Ele falou que dá trabalho, viu? Dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho de bolar o que você vai falar. Eu entrevisto pessoas também, faço. Mas o que você tem hoje no YouTube, mesmo esses filósofos, né? O Clóvis, todo dia eu assisto pelo menos uma do Clóvis de Barros Filho, que é fantástico. Mas tem os outros lá, o Cortella e tal. E técnicos, né? Quer dizer, vídeos fantásticos. Então hoje é ler livro e assistir vídeos. Espiritualidade, viver a própria. Eu tive um conflito muito forte nessa questão religiosa. Por quê? Vou contar essa historinha rápido. Minha família toda é de judeus. Vieram da Alemanha fugitivos do nazismo, chegaram todos aqui na 37, 38, entraram na década no início, no meio da guerra. Os pais dos meus pais faleceram na guerra, campo de concentração, quer dizer. Mas só que meu pai era uma pessoa, não sei se parecida comigo ou não, mas ele achava assim que a religião judaica estava prejudicando ele nesse sentido de amizade, ele com os funcionários, enfim, é uma questão muito delicada. Só sei que ele pegou um dia e falou, vou virar católico. E eu nasci católico. Mas eu acho que o importante é isso, espiritualidade e viver a própria. Não importa qual é a sua religião, não importa, mas você tem que ter. Acreditar, eu rezo toda noite, agora eu estou até frequentando um negócio que chama Vida Espiritual da Paz. Sim. Amar a família, os amigos. O amor, né, aquela, como eu falo, é aquele arrepio que dá na gente quando a gente vê a gente que a gente gosta. Né? A gente sempre está aí se apaixonando, mas por outro lado também inimigos jamais teve. Já teve cada caso assim que o cara me ferrou, me estrupiou e tal. Eu chego e falo assim, não tem problema. Vamos em frente. Amigo. Vamos em frente. Não tenho um inimigo. Acho que não, pelo menos. Eu não tenho. Pode ser que ele seja meu inimigo. Não tem. Mas eu não tenho. Agir com ousadia, calma e persistência. Você tem que ter ousadia, fazer as coisas, mas também não vai fazer uma loucura, uma coisa. Quer dizer, ousadia no sentido de não desistir, de tentar de novo, tal. Calma, não ficar nervoso e persistência. Nada dá certo da primeira vez. E o 10º, que eu acho mais importante de todos, cumprir as metas estabelecidas. Né? A vida sem metas é monótona. Verdade. Pô, o que você está almejando agora? Ah, nada, tô na boa, quer tomar sol, descansar. Mas eu acho que todo mundo tem metas ou sonhos, né? Porque pobre não é a pessoa que não tem dinheiro, pobre é a pessoa que deixa de sonhar. Exato. Né? E você trabalha a meta como um objetivo, como alguma coisa que você queira. Até mesmo para aquele que está na beira de um lago, aquele caipirão que nunca saiu daquele meio ali, né, da casinha, da galinha, que está dos ovos, tal, assim, da sua vida, verdura e tal. Mas ele está lá na beira do lago e fala assim, qual a sua meta? A meta é pegar esse peixe aqui para fazer o almoço. Exatamente. É uma meta. Então todos nós temos, né? Porque quando deixamos de ter os nossos objetivos, os nossos propósitos efetivos, não tem sentido, né? Exato. Não tem sentido. Rapaz, e aí vai mais um conselho. Ó, tem mais um aqui, ó, para fechar aqui com chave de ouro. Faça um diário. Puxa, meu diário está lá na minha maleta. Ficou lá. Então, diário. Eu faço diário naqueles livrinhos pequenos assim. Por quê? Porque eu ando sempre com ele na minha mala. Então, qualquer fato que acontece, surpreendente, diferente, que realmente me emocionou, ou que foi importante, eu vou lá e escrevo numa linha. Basta dizer que eu tenho desses livrinhos pequenos assim, o atual, está desde 2017. Quer dizer, eu tenho mais ou menos uns 10 antigos, né? Porque eu comecei isso com uns 20 anos. Então, agora eu estou escrevendo um livro sobre minha vida, um jornalista. Tem tudo lá. O jornalista que está escrevendo, ele falou, nossa, com teus diários aqui está super fácil. Claro, está registrado. Está tudo registrado. História, né? Mas só fatos importantes, porque minha mãe fazia o que a gente chamava em alemão Tagesbuch, é o diário. Só que ela escrevia todo dia. E aí eu vi ela escrevendo assim, tomei café às 8 horas e fui no clube. Todo dia. Então escreva só os fatos importantes e a coisa mais deliciosa é no dia 31 de dezembro de cada ano, lá antes da meia-noite, pega o diário e leia o que você fez naquele ano. Que legal. Nossa, uma coisa muito legal. Prazer, né? Prazer, né? Você pode se dizer um homem realizado? Sim. Realizado. Tive muitos fracassos, muitos mesmo. Né? Eu diria alguns
alguns obstáculos que foram parte da sua história. Pergunta-chave para aqui, Ernesto, é o seguinte: você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo, talvez algumas coisas melhor, outras pior, mas eu já fracassei muito, né? Bom, só para quem mexe com RP, o que você recebe de paulada de tipos como o Reinaldo, que não sabem usar o sistema e depois ficam falando que o sistema não funciona. Quando dá um pau aqui ou alguma coisa assim, né? Ô Ernesto, o que está acontecendo? Aí o Ernesto vai lá ver e tal, com aquela paciência, aquela humildade, né? Nunca recebi um não desse cara. Então, assim, posso aqui afirmar de carteirinha, é um ser humano incrível que todos nós devemos se orgulhar de ter aqui, meu grande amigo, meu grande irmão. Uma recomendação final aqui para essas pessoas que estão querendo cada vez mais se educarem financeiramente, empreenderem em suas vidas. O que você deixaria de uma mensagem final aqui para a gente realmente fechar com chave de ouro aqui esse nosso encontro tão desejado e planejado, que a gente deixou, foi falando, agora a gente chegou aqui nesse momento. Vou fazer aqui um marketing seu. Leiam os livros do Reinaldo. Mas, sem querer fazer essa propaganda, eu queria deixar ainda como mensagem final essa questão do dinheiro. E o Reinaldo realmente foi a primeira pessoa assim, que realmente se preocupou com esse assunto. E eu sempre me preocupei muito com isso. Então, primeiro, dinheiro bem gasto dá gosto gastar. Agora, economize. Quanta coisa que a gente compra que não teve necessidade, que a gente gasta à toa. E aí falta, aí acaba. Então, muitas vezes na vida você tem assim, um momento que você consegue ganhar um pouco, pô, economiza, investe, né? Os investimentos hoje estão rendendo bem. E aí você vai criando uma vida saudável, uma vida que não tem aquela preocupação, nossa, não tenho dinheiro para pagar isso, não tenho dinheiro para pagar aquilo. Porque se você realmente economizar e ler os seus livros, Reinaldo, eu aprendi muito. Você falou que eu fiz curso, fiz mesmo, e aprendi muito. Porque é uma coisa muito delicada, né? Você pode chegar e comprar um negócio por R$5.000 e ter um igualzinho. Eu vou contar uma historinha só para finalizar. Esse negócio de dinheiro, né? Porque agora está se falando muito em blockchain. Fica rico colocando dinheiro em criptomoedas e tal. Tudo assim na vida, essa questão de valor é muito relativo, né? Então eu tinha uma namorada, e aí a gente dia dos namorados, tal, isso, eu tinha uns 15 anos, falei, pô, eu vou dar um brinco para ela. Aí eu fui lá de uma joalheria assim, tal, e comprei um brinco, né? Dei para ela, falei, olha bem, eu te amo tanto que eu te comprei um brinco de diamante. Que legal. E a mulher viu, a menina viu, tem 15 anos, nossa, botou, nossa, ela adorou, falou, nossa, nunca vi, nem imagino quanto você pagou. Só sei que depois nós brigamos. E aí o que ela fez? Ela foi vender o brinco que eu dei para ela, falou, deve valer uma nota. Encontrei com ela lá 6 meses depois, ela falou, seu desgraçado, você me comprou um brinco de vidro, pô. Não era de brilhante? Não era brilhante, era vidro. Gente, isso aqui é Ernesto, tá? Tem muita história, muita história. Vou convidar você para vir um outro dia, que tenho certeza que essa aí você pode pôr no teu livro, hein? Essa aqui você nunca tinha me falado, né? Mas, gente, muito obrigado mesmo. Ó, continue aqui nesse espaço da educação financeira com pessoas como essa alma pura, gente muito boa, um grande empreendedor, um exemplo a ser seguido. Então, as suas redes sociais certamente estarão aqui nas minhas descrições. Eu vou aqui desejar assim, muita saúde para você, porque tudo que você já alcançou e conquistou é uma bênção e você merece tudo isso. Parabéns. Obrigado, e você também te admiro muito. Tamo juntos. Gente, um abraço e até o próximo.